Gostaria inicialmente de cumprimentar a mesa, o professor Walter, Marcos Catão, o professor Miguel, o professor Roberto. São todos meus mestres, o que já me elimina a primeira discussão sobre quem veio primeiro e a idade, então me facilita essa colocação. Vou pedir licença à mesa. Só para além de falar de pé, vou falar embaixo, porque se eu não descer agora também, corre o risco de eu descer de forma menos educada daqui a pouco. Então, em função disso, gostaria de situar esse primeiro tema que foi colocado, justamente sobre o estímulo de conteúdo de produto local, no âmbito da OMC. Depois de tão acalorado debate sobre imposto de renda, qual que é a relação? Nenhuma. É um tema novo, importante, tem a ligação com o federalismo aqui, talvez pelo mesmo aspecto que foi colocado nos debates do imposto de renda. Se mostra um pouco da insegurança jurídica que hoje predomina no país, e é um pouco dentro dessa ótica que a gente vai ter a discussão desse tema, porque é um tema muito mais tratado por aqueles que trabalham com comércio exterior, chama-se direito aduaneiro, e um pouco dentro da vertente da OMC pelo direito econômico. Então, nem sempre é muito militado por nós, profissionais da área tributária. Mas ela é interessante dentro desse aspecto da insegurança jurídica, exatamente pelo cumprimento de regras como foram colocadas aqui antes, nesse novo parecer da Procuradoria da Fazenda, na parte do imposto de renda. O que seria o conteúdo local? Então, essa é uma definição que está nas regras da OMC, que é a proporção de investimentos nacionais aplicados em produto ou serviço. Então, essa é a primeira premissa dentro da ótica que a gente vai estar trabalhando. E por que essa importância? É justamente dentro de um cenário de uma economia globalizada, em que dois pontos estão sendo colocados, e como contraponto. O primeiro diz respeito às chamadas barreiras alfandegárias, então as barreiras tributárias. Barreiras essas que já há bastante tempo não são tão utilizadas, porque as regras da OMC para o seu afastamento são muito categóricas. Então, os países que militam mais no âmbito da Organização Mundial do Comércio, hoje utilizam de outras estruturas que não propriamente tributárias para tentar atingir o segundo ponto, a necessidade de proteção dos produtos nacionais em face dos produtos importados. Então, essa é a grande tônica. Até que ponto se pode utilizar benefícios tributários para proteger a indústria nacional? E essa é uma discussão recorrente hoje na mídia e certamente no debate eleitoral no próximo ano. Essa discussão passa pelo âmbito da OMC necessariamente. Por quê? Porque se a adoção de regras tributárias contrariarem o livre comércio internacional, então as regras da OMC, um país pode, em relação ao outro, adotar painel. Então, o que seria o painel? É a solução de controvérsias no âmbito da OMC, por esse órgão específico, adotado depois das regras do GATT, e que é extremamente interessante, porque tem todo um procedimento bastante célere em relação à discussão. Os relatórios que são apresentados, as contestações, a criação de um órgão de apelação, que foi uma novidade em relação ao âmbito da aplicação da OMC, e depois da decisão, caso se entenda que os benefícios tributários eles realmente contrariam as regras de livre comércio internacional, a implementação de algumas políticas de retaliação, que é o nome mais utilizado de um país em relação ao outro, se não tiver um acordo no âmbito do comércio internacional. Quais são os pontos? Essas controvérsias, como falei, não são novas, elas são antigas. O tema tem sido trazido à tona em função da nova política governamental. O Brasil já reclamou contra 7 países e foi reclamado contra 8 países. Então, aquilo que no início, ou em meados da década de 90, o Brasil ainda era uma novidade, sua inserção no âmbito dessa discussão jurídica internacional, hoje já é algo mais corriqueiro.
E o problema que se propõe, ou que temos aqui que debater e responder é: o Brasil tem privilegiado a indústria automobilística, têxtil, fertilizante e telecomunicações. Esse é um fato, porque isso tudo está em lei. A questão é, essas leis são compatíveis com as regras do OMC? Então esse é exatamente o ponto que temos que discutir. Aqui é só um cenário de quais são os países que mais debatem no âmbito da OMC em relação à instalação dessas controvérsias. Depois da União Europeia, Estados Unidos e Canadá, o Brasil é o que mais tem litigado no âmbito da OMC. É interessante que nos países em desenvolvimento é o primeiro deles. Quais são as medidas que podem ser adotadas em defesa do mercado nacional? Você tem primeiro ações defensivas, né? Então que você tem uma reação direta à adoção de uma política por parte do país. Ação de planejamento ou proativas, que é o cenário atual de se adotar conteúdo, a exigência de alguns conteúdos nacionais, não como exigência, mas em troca de benefícios tributários. Então é o governo agindo ativamente no sentido de proteger a indústria nacional. E ações de fiscalização, que é verificar e exigir a implementação de medidas que beneficiem a proteção do mercado nacional. Aí um exemplo de ações meramente defensivas ou de reação, e aqui se tem, vamos ver que são muito notícias, porque não são tão trabalhadas em livros, na parte da doutrina jurídica nacional, e fica aqui uma referência importante àqueles que querem prosseguir em alguns estudos acadêmicos que são muito abertos nesse aspecto. O Brasil, aqui em medidas defensivas de reação, ele adotou regras relativas ao seu âmbito do Mercosul, relação do Mercosul com a Argentina, e a Argentina principalmente com os demais países do Mercosul, em relação a medidas defensivas. Calçado, agricultura, então outros setores que, diante do cenário da Argentina, cenário econômico, ela teve que, contrariando regras expressas da OMC, ela teve que adotar essas medidas, e o Brasil só não retalhou de imediato, apesar de já ter aberto painel contra a Argentina na OMC, em função da política externa adotada nos últimos anos pelo governo brasileiro, de proximidade com o governo argentino. Em termos de planejamento proativo, você tem algumas medidas, que eu quero aqui só concentrar naquela que nos interessa, que são as leis mais recentes, de 2012 para cá, no sentido de conceder benefícios de IPI, Imposto de Importação, em relação à troca de nacionalização de insumos dentro dos produtos e serviços produzidos no país. Na ação de fiscalização, aqui tem um ponto interessante, e não deixa de estar na moda, Operação Maré Vermelha. O que é a Operação Maré Vermelha? Não é nenhuma operação da Polícia Federal, nesse caso. É uma operação adotada pelo fisco brasileiro, no sentido de direcionar com maior ênfase a fiscalização dos portos em relação àqueles produtos que mais prejudicam a indústria nacional. Esse tipo de operação, que não é aqui o nosso objetivo, pode ser inclusive questionada perante as regras internacionais como se fosse uma medida burocrática para interferir no livre comércio, quando você traz uma série de condicionantes que dificultam a entrada de insumos estrangeiros dentro do mercado nacional. Quais são as medidas adotadas pelo governo? Então, aumentar o IPI de determinados produtos produzidos no exterior. E aqui o caso mais recente da indústria automobilística. Aumentar o imposto sobre importações e o último, concessão de benefícios fiscais para as empresas que em sua produção utilizarem maior percentual de conteúdo local. Então esse é o grande ponto que tem uma discussão muito específica na OMC, não tem, que se chama dentro da jurisprudência do atual órgão de apelação, um direcionamento tão específico, mas que pode trazer algumas balizas para a conclusão futura. Quais são os tratados? Dentro dos tratados, quais são as matérias dos acordos que se discutem? Primeiro, o acordo antidumping, depois de subsídios e medidas compensatórias, onde se situa a questão do tema, e por fim, acordo sobre salvaguardas. E nesse ponto eu não posso deixar de fazer aqui, professor, uma reivindicação protecionista e bairrista dos mineiros, porque quase toda a discussão sobre essas matérias que são, como comentei aqui, muito voltadas ao direito econômico,
são tratadas no São Paulo e no Rio, né? Os mineiros ficam quase sempre um tanto quanto afastados profissionalmente. As grandes empresas adotam e o governo brasileiro, antes que contratava escritórios estrangeiros para representá-lo no âmbito da OMC, Genebra hoje já contrata escritórios paulistas, né? Então temos que fazer um pleito para chegar aqui em Minas Gerais. Pernambuco também, então com a adesão da professora Meriel. E não posso deixar de registrar que, curiosamente, por exemplo, representando 3 casos de discussão em dumping no MIDIC, os 3 fomos contratados por empresas estrangeiras. As nacionais não prestigiam aqui em Minas Gerais. Feito só esse parênteses, acordo sobre subsídios de medidas compensatórias. Quais são as regras da OMC que são importantes dentro desse contexto? Primeira delas, qualquer receita pública devida que for perdoada ou deixar de ser recolhida e prejudicar a exportação tem vedação expressa. E aqui no artigo 3º, como subsídio proibido, especificamente a linha B, subsídios vinculados, de fato ou direito, ao uso preferencial de produtos nacionais em detrimento de produtos estrangeiros. E é importante a complementação, quer individualmente, quer como parte integrante de um conjunto de medidas. Porque o Brasil se utiliza dessa redação para promover sua defesa, por enquanto não uma instalação de painel propriamente dito, mas perante a OMC. Ele fala, não estou prejudicando a entrada de produto estrangeiro e nem deixando de beneficiá-lo. Essa é a proibição da regra. O que eu estou fazendo é apenas, então, somente estabelecer que, na medida da nacionalização possível, alguns benefícios tributários internos que estimulem a transferência de tecnologia possam permitir a adoção dessas medidas sem violar as regras internacionais. Então, essa é a primeira linha de defesa efetiva que tem sido adotada pelo país perante a OMC. O anexo 1, que é interessante, que são debates antigos dentro da OMC, traz alguns exemplos de que já aconteceu diversas vezes em outros países. Tarifas de transporte interno, de fretes, na exoneração, isenção, remissão ou diferimento de impostos diretos como fator de privilégio da indústria nacional, isenção de impostos indiretos desde que não se tenha o mesmo nível de benefícios. Então são regras resultantes de uma série de situações anteriores que outros países adotaram como medidas que foram consideradas prejudiciais ao livre comércio mundial. Tem que ter o efeito danoso, e a legislação existe de forma categórica. Dano à indústria nacional de outro membro ou grave dano aos interesses. E também conceitua o que é isso. Quando o subsídio calculado ad valorem, então em relação ao valor das operações, ultrapassar 5%. Então, objetivamente, já tem estabelecido aqui quando eu tenho dano gravoso. E aí o restante se discute dentro de como que se deu esse prejuízo em relação ao país. Conjuntura atual. Então, o que tem acontecido em cenário para motivar, inclusive, essa discussão nossa, né, no Congresso dessa importância? Primeiro, indústria automobilística, como comentei. Reclamação de quem? Japão, União Europeia e Estados Unidos. Por quê? Porque houve uma medida, uma regra específica, incluída na legislação brasileira, privilegiando aqueles que produzem os veículos. Então, tem a nacionalização, ou a maior parte da nacionalização dentro do país. É o que resultou mais recentemente, inclusive, em atrair e justificar a fábrica, se salvo engano, foi da BMW para o Brasil. Então, esse é um cenário da indústria automobilística. Ainda não se instalou efetivamente no painel, então, essa controvérsia no âmbito da OMC, mas já há manifestação expressa desses países em relação a esse cenário. Vejam a notícia de abril desse ano. Ainda dentro do IPI, na parte de fertilizantes e telecomunicação, foram concedidos benefícios também específicos nesses setores e para o setor têxtil, que tem sido objeto de questionamento dos países em função de se tratar de subsídios que vão favorecer a indústria nacional em detrimento indevido, que é o importante dentro das regras do OMC, o que pode resultar igualmente na abertura de uma controvérsia perante o órgão. Essa lei, vou pegar aqui o exemplo dos fertilizantes, então para a lei
12794, tem a 12715 também, quem tem interesse. Mas essa lei é interessante porque traz regime especial de incentivo ao desenvolvimento da infraestrutura e indústria de fertilizantes. Eles chamam de REIF. Toda vez que tiver REIF, RECON, RECOF, então são nomes variados para a indústria petróleo, para a indústria aeronáutica. Então isso tudo tem na legislação aduaneira, que vão resultar em benefícios do IPI e do imposto de importação dentro da produção nacional, né, e normalmente em detrimento da indústria estrangeira. Tem que se discutir essa regra, tem que se examinar se o que se está criando viola as regras da OMC. E vejam o inciso 2 do artigo 7º. Percentual mínimo de conteúdo local em relação ao valor global do projeto. Então está aqui a discussão literal dentro da legislação brasileira e se coloca, isso está ou não contrariando aquele dispositivo mencionado nos tratados da OMC. Aqui do setor de telecomunicação também se discutiu o processo de produção básica e desonerações que resultaram, segundo principalmente os Estados Unidos, em prejuízo a indústrias americanas desse setor. E, salvo engano, reclamação também contra a China, mesmo dentro desse específico segmento. Então é outra controvérsia que não está formalizada, mas está sendo discutida, porque dentro do âmbito da diplomacia se prevalece inicialmente as discussões, as negociações, até se instaurar uma controvérsia no âmbito da OMC. Aqui uma menção do presidente da Volvo, no Salão do Automóvel de Frankfurt desse ano, exatamente numa forma singela, mas de crítica à política brasileira do setor automotivo, falando que a Volvo foi prejudicada em 30 pontos do IPI, não tem como competir com outras indústrias estrangeiras que tenham se instalado no país ou tenham um grau de nacionalização, que isso interfere dentro dessa visão nas regras da OMC, mas como o Brasil não é um mercado prioritário para a Volvo, por enquanto não há interesse da instituição e do governo ali vinculado de se instalar nenhuma controvérsia nesse pormenor. E aqui agora de 15 de setembro, então mais do que recente, o Brasil junto com a Argentina, para falar, a Companhia da Argentina em Comércio Exterior não é também a melhor companhia. Então, dentro dos dois países conseguiram, junto ao G20, não prorrogar regras que estabeleciam um limite de patamar de incidência de imposto de importação e de IPI no comércio exterior. Então, isso aqui é um sinal claro da política brasileira que já se mostrou adotada nos últimos anos, em função dessas leis mencionadas, mas é um sinal claro dessa continuidade de uma política que vai voltar a trabalhar incentivos fiscais com o objetivo de fomentar ou proteger a indústria nacional. Então essa deve ser uma tônica, não vamos ficar só nos casos de fertilizante, têxtil, automotivo e telecomunicações, deve se estender para outros segmentos, porque é a política que está efetivamente posta pelo atual governo federal. Aqui algumas recomendações de painéis que foram instaurados perante a OMC, passando rapidamente. A Tailândia, então veja que quando se discute esse tipo de medida, nem sempre estamos em tão boa companhia. A Tailândia isentou IVA para revendedores de cigarros nacionais, mas cobra IVA de cigarros estrangeiros, como ela é parte da OMC, que tem mais de 150 países dentro do acordo, sofreu uma retaliação dentro do painel resultante dessa disputa. Aqui o Brasil, em relação ao setor automobilístico, mas não de agora. Isso aqui foi em 97, 98, que resultou, acho que na Lei 9779, salvo engano, é aquela chamada Lei Ford, quando a Ford sai do Rio Grande do Sul para se instalar na Bahia, além do benefício de CMS na negociação local, houve uma lei federal concedendo uma série de incentivos de IPI e imposto de importação para a instalação da indústria automobilística naquele setor. Regra violadora das regras da OMC, dentro dessa ideia de subsídio indevido para a proteção do mercado nacional. Aqui o interessante é que a linha de defesa adotada foi e a regra constitucional expressa em 4 diferentes dispositivos da Constituição, foi um mecanismo
para eliminar as desigualdades regionais. E do ponto de vista tributário, a previsão expressa no artigo 151 para se criar benefícios que incentivem a instalação de investimentos na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E temos que compatibilizar, quando formos analisar esses benefícios, com as regras do OMC. Aqui foi a disputa do Brasil com os Estados Unidos em relação ao suco de laranja. Então, o cítricos, que é muito conhecido, é um debate que foi longo, não se resolveu na diplomacia, resultou numa disputa em que se reconheceu a utilização de subsídios indevidos por parte do governo americano, mais especificamente aqui no estado da Flórida. Dessa última reunião do G20 que eu comentei, que o Brasil adota essa conjuntura, vou fazer uma breve menção ao acordo SPS. O que seria essa ideia? Então, são medidas sanitárias e fitossanitárias, então elaboradas pelos Estados-membros da OMC, que objetivam eliminar barreiras. O que é importante nisso hoje, dentro dessa visão? Como as barreiras tributárias, elas já são, usando uma expressão popular, manjadas, já são mais do que reconhecidas e são coibidas veementemente pelas regras do OMC, tem se buscado outras políticas governamentais que têm o mesmo efeito, proteger a indústria nacional. Então, a ideia das políticas fitossanitárias ou sanitárias também chegam dentro desse mesmo resultado. Falei aqui mais cedo das chamadas barreiras burocráticas, que não deixam de ser também uma medida adotada nesse cenário. Alguns produtos dependem de autorização, de licença de importação, ela não é automática dentro do Siscomex. Então, quando eu preciso de autorização de uma licença de importação do Ministério, esse processo pode durar um dia, um ano. Então, isso também tem sido, em algumas vezes, questionado como a utilização de barreira não tributária para privilegiar o mercado nacional. E aí, para finalizar, dentro dessa ideia, a plaquinha também já subiu, dentro dessa lógica de mercado internacional, utilizar essas medidas, o Brasil viola as regras da OMC? E esse é o debate colocado. Já comentei aqui a linha de defesa do governo brasileiro, e sempre vai estar pautada na ideia de transferência de tecnologia para a produção nacional, para o desenvolvimento de novos investimentos dentro do país. E, na minha concepção, essa é uma política que tende a ser perdedora em qualquer tipo de controvérsia posta perante a OMC. E isso traz, naturalmente, consequências futuras para o setor econômico, porque dentro das retaliações, os países poderão colocar alguns dificultadores em relação aos produtos brasileiros que sejam exportados em função desse subsídio indevido de aspecto tributário que é concedido. Qual seria a medida mais adequada para a proteção do empresário, então, brasileiro? Porque esse é um assunto que eu tenho certeza que é de interesse de todos. Proteger a indústria nacional faz parte da nossa política governamental. E eu não tenho dúvida aqui que o melhor cenário para garantir que o empresário nacional seja competitivo é realmente uma reforma tributária que simplifique e diminua os custos dos produtos brasileiros dentro do mercado exterior, que é o real empecilho para que os produtores nacionais tenham condição de competitividade e igualdade com os produtores estrangeiros. Então, agradeço a todo mundo a atenção e a